A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Uma das coisas que a gente mais ouviu aqui na Tecno Show comigo ao longo de todos esses dias foram os problemas climáticos. Eu cheguei a fazer entrevista a respeito. O que está acontecendo com o clima? Quando chega na hora de plantar, falta chuva. O produtor tem que ficar esperando chover. Aí depois, às vezes chove, a chuva para. Depois, na hora de colher, começa a chover. E tudo isso vai atrapalhando e o produtor perde o timing. Essa é a palavra certa. Ele perde o timing, ele perde a janela de plantio e foi o que aconteceu muito com o milho. E quem vai explicar para a gente as consequências disso é o Daniel Sala de Faria, engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Bayer. Como é que você está? Divino, boa tarde. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Acho que assim, falando um pouquinho dos problemas climáticos, né? Acho que o clima ou a safra, todo ano é um ano e todo ano a safra é desafiadora, né? Se a gente olhar hoje para o problema do plantio do milho safrinha, safra 26, a gente tem que voltar um pouquinho para a safra de soja 25, 26. Certo. Porque nós tivemos um atraso de chuva lá no plantio da soja. Então a gente teve uma janela de plantio da soja muito mais longa do que o normal. E se a gente atrasou o plantio da soja, consequentemente a gente também atrasou o plantio do milho safrinha, né? Então a gente tem milho hoje pequenininho, V2, V3, e tem milho que foi plantado na época ideal, já em V8, VT. Então, nós temos alguns cenários quando a gente fala da cultura do milho, pensando nessa safrinha. Já tem gente olhando para ver se dá para roubar para fazer pamonha. Já tem gente olhando para ver se dá para roubar, se tem pamonha, e tem gente que o milho está acabando de nascer. Exatamente, exatamente. E isso acaba sendo um grande problema, né, Adriel? Com certeza, a gente tem alguns problemas, porque quem plantou o milho na janela ideal, que foram a minoria das áreas, que foi quem conseguiu plantar soja lá atrás cedo, esse milho já escapou de qualquer problema climático. Por quê? Porque esse milho já está na pamonha, já está bem adiantado. E a gente, até agora, nós estamos tendo condições climáticas favoráveis, boas chuvas, temperaturas dentro da média. Então, esse é um produtor que já está tranquilo. Logicamente, ele saiu do período crítico. Ele já saiu do período crítico. Por outro lado, nós temos milhos em V3, V4, milho que foi plantado começo de abril, finalzinho de março, e esse milho está pequeno. E assim, a gente sabe que em condições normais, a gente tende a ter uma diminuição da chuva nos próximos meses. E para esse milho que foi plantado tarde, a gente necessita que a chuva se estenda por um período maior para que esse milho consiga manter o seu potencial produtivo. Bom, e aí, o que a Bayer está trazendo de informação nesse momento para esse produtor rural? Quando a gente olha para o cenário de proteção de cultivos, que é onde a Bayer está envolvida, nós temos alguns cenários. Nós temos a questão do problema de pragas, e esse ano especificamente a gente teve um ataque muito severo de lagartas, e o produtor tem que estar atento a isso. Também temos problema com cigarrinha, que hoje é a principal praga do milho, é uma praga que causa enfesamento, então o produtor tem que estar atento. O time de controle, principalmente de cigarrinha, a gente já passou, mas o produtor deveria ter feito o controle lá, quando ele fez o plantio, e o controle de lagartas também. Mas nós temos milhos em V8, VT, e temos milhos em V3 e V4. E nós temos uma doença hoje, que é a principal doença da cultura do milho, que mudou como a gente controla a doença da cultura. Antigamente o agricultor fazia 2 aplicações de fungicida, olhando para as aplicações mais tardias, que é o V8 e VT, milho já mais para o final do ciclo. E nós temos hoje uma doença que chama bipolares,
que hoje é a principal doença da cultura, que causa danos de mais de 70% e ela entra muito cedo. Então eu tenho que fazer controles bem antecipados. E nesse ponto, a Bayer tem um produto que chama Fox X-Pro, que é o atual campeão do consórcio da Embrapa no complexo de doenças da cultura do milho. E para que a gente tenha, que o produtor tenha um sucesso nessa aplicação, ele tem que entrar com as aplicações mais cedo. E hoje a gente recomenda que o produtor inicie as aplicações a partir do V4. Então o agricultor que ainda está com milho em V3, V4, esse é o momento de fazer a aplicação. E como a gente tem milho em V8, V3 e V4, a gente tem potencial de inóculo da doença muito maior do que em outros anos. Então o agricultor tem que ter atenção, manejar a doença do início ao final, mas sempre trabalhar com manejo preventivo. E hoje é aceito por todos os pesquisadores que a principal aplicação é do V4. Então o melhor produto tem que entrar nessa aplicação. E essa prevenção ela é importante porque é muito mais fácil de se controlar do que depois tentar fazer o curativo, né? Na verdade, os fungicidas ou qualquer produto, na média, a gente sempre tem que trabalhar antecipado. Eu sempre aprendi com o professor, fungicida a gente adianta, não atrasa. Então o efeito curativo é sempre pior do que o efeito preventivo, até porque o dano já está lá. Então se a gente já conhece o hábito da doença, a gente sabe que essa doença vai estar presente no ambiente, eu tenho que antecipar e fazer o controle antes que ela atinja a minha lavoura. Você estava falando do clima. E existe uma grande preocupação em relação às chuvas, porque pode acontecer de esse ano as chuvas até se prolongarem um pouco e essa perca, digamos assim, diminuir, né, de produtividade. Mas também há perigos de acontecerem veranicos. Caso haja veranicos aí pela frente, quais são as principais consequências disso? A gente tem o cenário de chuva, se a gente pegar a média do clima, teoricamente, nós vamos ter uma diminuição da chuva nos próximos meses. Isso é característico da região. Por outro lado, como a gente teve um atraso de chuvas no verão, essa chuva nós estamos passando por um período bom de chuva, né? Se a gente olhar o período mês de março, choveu mais de 300 milímetros aqui em Rio Verde. Exatamente. Então o solo está com a caixa cheia. Por outro lado, se eu tiver falta de chuva na granação do milho, nós vamos ter perda de peso. Então, assim, quem plantou mais tarde, com certeza esse produtor está torcendo muito para que a gente tenha chuva no mês de abril com muita frequência e até no mês de maio. E se chegar no mês de junho, melhor ainda. Então, assim, o risco do veranico é, de fato, atrapalhar o potencial produtivo da lavoura. Bom, clima não está na mão do produtor, né? Tá fazendo uma brincadeira aqui, tá mais na mão de São Pedro do que do produtor, né? Porém, manejo está na mão do produtor. Então eu queria que você trouxesse dicas daquilo que o produtor pode fazer. Você já trouxe algumas informações interessantes aí, mas o que mais? Qual o passo além que ele tem que dar nesse momento para evitar prejuízos? E pode ser que o milho seja o fator do lucro ou do prejuízo, né? Às vezes o milho é que vai salvar a lavoura. A gente sabe que o agricultor está passando por um momento de rentabilidade mais baixa, então ele não pode se dar o luxo de não acertar no milho, né? Porque a soja está pagando a conta e o milho é o que realmente dá o fôlego para o agricultor ou não, como você comentou. Então, assim, a dica principal é não atrasar as aplicações, não ficar esperando para ver o que acontece. Então, assim, se você plantou o milho na janela principal, esse é o milho que você tem que ter mais atenção. Por quê? Porque o potencial produtivo dele está garantido porque o clima já passou pela fase mais crítica do clima. Então, o agricultor deveria ter feito um bom manejo de percevejo, que é uma praga de extrema importância, mais a cigarrinha. E, logicamente, que nós estamos numa janela que, mesmo desse milho, que doenças são muito importantes, né? Ele deveria ter iniciado a aplicação no V4 olhando para bipolares. A gente recomenda a aplicação no V8 também, porque a gente tem outras doenças, cercóspora, mancha branca, que são doenças de extrema importância também e que podem causar prejuízo para o agricultor. Então, assim, a recomendação para quem plantou o milho no período normal, que já está com o milho mais adiantado, mantenha o controle, mantenha a atenção. A gente sabe que, para nível de doença, a gente tem que trabalhar com aplicações de V4, V8 e VT, tá? E olhando para pragas, alguns híbridos são suscetíveis a pulgões, né? Mais do que outros. E o clima seco, se a gente tiver veranicos, isso propicia o aumento dessas pragas. E aí o produtor tem que estar atento e fazer as aplicações no momento adequado.
A gente sabe que a Bayer tem uma preocupação muito grande em trazer informação de qualidade para o produtor. Onde é que ele pode buscar essas informações? Tem técnicos disponíveis para trazer mais informações? Conta pra gente como é que funciona. A Bayer tem uma equipe muito grande, né? Falando da Tecnoshow, nós estamos com o nosso stand aqui. Então, você que queira conhecer mais detalhes do portfólio da Bayer, nós estamos lá. Em Rio Verde, nós temos uma loja Bayer. Então, nós temos a equipe Bayer que fica na loja da Bayer. Fora isso, nós temos os nossos representantes técnicos de vendas e até eu, como do departamento técnico, que ficamos aqui à disposição em Rio Verde e região. Você falou da loja, vamos até aproveitar, não estava na programação não, mas vamos falar só um pouquinho sobre essa loja. Parece que foi um negócio meio inédito a abertura dessa loja. Na verdade, essa loja é a única loja Bayer que atende o agricultor final no mundo. Então a Bayer... No mundo! No mundo, essa é a única loja. Não é no estado de Goiás, é no mundo. Então a Bayer criou um projeto piloto, colocou a loja aqui em Rio Verde, por quê? Porque a Bayer entende que Rio Verde é uma das principais regiões produtoras do mundo. Então começou com um projeto piloto e colocou uma loja aqui em Rio Verde. A gente tem um gerente, que é Bayer, né? Então assim, é uma revenda que atua com o portfólio Bayer e nós temos toda a nossa equipe filiados à loja que atendem o agricultor e nós também, como Bayer, estamos sempre presentes lá na loja para atender o agricultor. E vocês que estão presentes ali no dia a dia, como é que vocês sentem a receptividade do produtor? Tipo assim, deu certo? Valeu a pena investir no experimento? O agricultor, assim, de forma geral, o agricultor gosta de ser atendido pela multinacional, né? Então lá ele tem um atendimento numa revenda que é Bayer. Não que os outros distribuidores que têm a nossa bandeira também tenham a mesma facilidade de atendimento, porque nós estamos junto com eles também. Lógico. A diferença é que ali é apenas uma loja que é Bayer, né? Você chega lá, é loja Bayer, né? Então, é só essa pequena diferença. E a gente tem aí trabalhado muito com seriedade para que a gente não atrapalhe os nossos outros parceiros, porque eles são extremamente importantes, né? Então, cada um trabalha com segmentação de clientes para que a gente não tenha nenhum conflito na ponta. Mas, de forma geral, o agricultor que tem nos procurado diretamente na loja tem ficado satisfeito com o atendimento. A Bayer é muito ética nesse sentido e a gente sabe do tamanho da representatividade e da responsabilidade da empresa. Gostei de conversar com você, vamos torcer para o povo colher muito milho, ganhar muito dinheiro, porque a nossa cidade está crescendo e o comércio fica feliz demais da conta quando o produtor vai bem. Com certeza, eu acho que assim, o agricultor é a principal engrenagem do sistema. Isso. Se o agricultor vai bem, o mercado vai bem, né? A gente tem, falando de Brasil, 30% do nosso PIB vem do agronegócio. E o agricultor é a peça fundamental. E tudo que a Bayer faz é para o agricultor. Então, se não fizer sentido para o agricultor, a Bayer não vai trazer para o mercado. E se é Bayer? É bom. Ah, garoto, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para você e bom demais da conta falar com você, viu, Daniel? Obrigado. Gente aí, foi bom, não foi? Gostaram? Eu gostei, foi excelente. Eu conversei com o Daniel Sala de Faria, engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Bayer, trazendo para a gente informações relevantes, importantes, dicas e posicionamento a respeito da cultura do milho. Nós estamos aqui no nosso estúdio, na sala de imprensa da Tecnoshow Comigo 2026. Até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.